Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou a Vivi, esse é o Coco, que o Coco sempre quer estar nos vídeos. Say hi, Cookie. Então, voltando. O vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de como aprender inglês em casa e, o melhor ainda, de graça. Então, roda a vinheta. Para quem já me segue aqui no canal, vocês devem estar se perguntando: mas Vivi, você tá na Irlanda, então você aprendeu inglês na Irlanda, então é outra história. Mas não, porque quando eu cheguei aqui, eu já falava inglês. Meu inglês não era como é o inglês de agora, mas eu me comunicava muito bem. Eu entendia as pessoas e as pessoas me entendiam. Quando eu cheguei aqui no B1. Aqui a gente tem um quadro de níveis de inglês que vai do A1 até o C2, que é A1, A2, B1, B2, C1, C2. Quando eu cheguei aqui eu estava no B1, mas eu estudava em casa no Brasil. Eu fiz algumas pesquisas, procurei alguns métodos e apliquei. Por quê? Porque eu gostaria, claro, de pagar um bom curso de inglês no Brasil, mas um bom curso de inglês custa caro e você tem que ficar num curso de inglês por anos. De início eu não tinha como pagar, e depois, quando as coisas melhoraram, que eu já podia pagar um bom curso, eu já não tinha tempo, porque eu passava o dia todo trabalhando. Então era um ou era o outro. E aí eu decidi colocar os meus estudos nas minhas brechas, nos tempos que eu tinha, e aí eu consegui. E quando eu fui para a Alemanha em 2018, eu não falava alemão. Eu fui para fazer uma viagem que a gente chama de voluntariado, que é uma troca. Em outro vídeo eu explico um pouquinho mais sobre isso pra vocês, tá? Mas eu fui, fiquei numa casa que eu tinha um quarto só pra mim, não paguei nada, não paguei alimentação. Eles que providenciavam isso pra mim. E em troca eu fazia alguns serviços lá no jardim, alguns reparos. Então assim, foi bem legal. Eu fazia esses trabalhos 5 dias na semana e o final de semana era livre. E esses trabalhos do voluntariado eram 5 horas por dia, então o resto do dia eu tava livre. Mas para isso eu precisava me comunicar, e eu me comunicava com eles em inglês, porque eu não falava alemão. E nesse período que eu fiquei lá, assim, deu para desenrolar muito bem com as pessoas e tal, com o meu nível B1. E como foi que eu cheguei nesse nível B1? Então aí que eu vou dar as dicas para vocês, tá bom? Primeiro de tudo, baixa o Duolingo no seu celular. Gente, o Duolingo, pra quem teve um primeiro contato, baixou o aplicativo, usou um pouquinho, não gostou e depois, sei lá, parou de usar ou acabou deletando, vai lá e baixa de novo. Porque o Duolingo parece um joguinho, parece uma brincadeirinha, mas assim, ele é muito útil. Nas primeiras lições, é claro que é muito simples, é uma coisa bem basicona mesmo, mas são nas primeiras lições. E o Duolingo, ele te ajuda com um cronograma. Porque assim, ele pergunta pra você quanto tempo você tem disponível para poder fazer as atividades. Eu coloquei, no primeiro momento, 15 minutos. Porque eu não tinha muito saco e eu não tinha muito tempo. Então eu coloquei 15 minutos, era a minha meta diária. Pronto, quando eu bati a minha meta diária e eu vi que esses 15 minutos estavam indo bem rápido, eu aumentei a minha meta para 30 minutos. Então todos os dias eu tinha que cumprir os 30 minutos. E aí ele mostrava lá o quanto faltava para eu bater a minha meta. E me ajudou muito, muito mesmo. Então assim, conselho número 1 mesmo é baixar o Duolingo. Vai te ajudar demais. E claro, mantenha uma frequência de estudo, né? Porque se comprometa de todos os dias fazer, nem que seja 15 minutos. Porque 15 minutos você gasta fácil olhando o feed do Instagram. Então por que não acessar esses 15 minutos no Duolingo? E com o tempo, se você puder, vai aumentando. Qualquer tempo que você fizer a mais é lucro. Dica número 2, e essa dica todo mundo já sabe. Netflix todo mundo tem em casa. E, realmente, assistir o Netflix no idioma original, no caso das produções em inglês, faz toda a diferença. Eu tinha muita preguiça. Eu colocava tudo no português. Era áudio em português, sempre áudio em português, tudo dublado. Mas
se você quer de fato aprender a língua, coloca o áudio no idioma original, coloca a tradução em português, porque aí você já vai educando os seus ouvidos com a língua. E depois de um tempo, quando você achar que, não, beleza, já dá pra colocar aí a legenda em inglês, então você vai lá e coloca a legenda em inglês, porque vai te ajudar na grafia das palavras, então é muito bom. Então se você não pode ainda, não vou entender nada e não vale a pena e tal, não, então coloca só o áudio em inglês e coloca as legendas em português. Já é meio caminho andado para educar seus ouvidos. Dica número 3, essa eu vou pegar o gancho da dica número 2. Por quê? Porque assim, se você já assistiu, você sempre tem aquele filme preferido, tem aquela série preferida que você já assistiu 50 vezes e que você já sabe a fala de todo mundo. Isso acontece comigo no filme Pretty Woman, Uma Linda Mulher, porque eu sou obcecada por esse filme. E o nome dela é Vivian. Eu amo esse filme, assim, é o meu filme top número 1. Que eu já assisti tantas vezes que eu já sei a fala de todos os personagens. É uma coisa assim, ridícula. Mas isso me ajudou muito no meu processo de aprendizado do inglês, porque o que eu fazia? Eu já assistia o filme todo em inglês e com as legendas em inglês. Porque eu já sabia, mais ou menos, eu já sabia a história do filme, eu já sabia algumas falas dos personagens. Então, pra mim ali, era o que eu conseguisse catar do inglês, que fosse equivalente, pra mim já era um lucro enorme. Então, assim, vai te ajudar muitão mesmo. A dica número 4 é, assim, a minha dica... é a minha favorita, assim, que é o que eu mais gosto de fazer. Porque eu sempre gostei muito de ouvir músicas em inglês. Sempre gostei. As músicas internacionais sempre foram as minhas favoritas. E eu sempre gostei muito das músicas mais antigas. A década de 80 é a minha favorita. 70, 60 eu gosto muito também. Eu adorava o Queen, os Beatles e tal. Então, o que eu fazia? Eu pegava a letra das músicas que eu gostava mais. Aí eu ia lá e colocava, procurava a tradução da música. Primeira coisa, né, pra você entender do que se trata. Depois que eu já sabia mais ou menos o que falava a música, eu ia lá e procurava a letra, o lyrics, a letra original da música. E aí, quando eu pegava a letra, eu ouvia e tentava ir acompanhando o mais correto que eu pudesse fazer. E isso eu descobri, a professora aqui da escola, ela falou que quando a gente canta em inglês, ajuda muito, muito mesmo ao desenvolvimento da nossa pronúncia. Então, ó, essa dica eu já sabia, mas assim, não sabendo. Você entendeu, mais ou menos. Eu pegava e ouvia a música e ia lendo e cantando. Eu sempre tinha a letra da música e a tradução para poder ficar comparando as palavras. Então, assim, isso me ajudava muito, porque às vezes a tradução não é 100% perfeita. Nem todas as palavras do inglês você vai encontrar um equivalente no português e vice-versa. Mas, dentro do contexto, então você conseguia ter uma noção. Então, isso me ajudou muito mesmo, muito, muito mesmo. E assim, até hoje eu faço isso com algumas músicas algumas músicas novas aí, que eu quero aprender, então eu uso muito, muito essa técnica. E assim, aconselho pra vocês começarem com músicas tipo Beatles, que é muito mais facinho de você aprender. São músicas bem de boa, assim. Eu gosto também de Bob Marley, porque Bob Marley, as músicas dele também são fáceis de aprender, tem uma linguagem assim leve e tal, assim, são os dois que eu mais indico pra vocês, porque realmente vai ajudar muito mesmo. Dica número 5 é assim, quando você tiver um tempinho livre ou quando você estiver ali lavando os pratos, fazendo aquela faxina, uma dica muito boa é você ouvir podcasts em inglês ou procurar canais no YouTube que são de youtubers que falam inglês, ou como eu fazia muito, eu colocava no BBC de Londres ou no CNN, no canal de notícias, eu deixava lá e ia fazendo minhas coisas. Porque eu ia acostumando o meu ouvido com a língua. Porque às vezes quando você chega aqui, se você não costuma ter muito contato com o inglês, é uma coisa muito chocante, parece que as pessoas estão falando grego, e é um negócio muito louco. Então, quando você vai educando seus ouvidos, você vai se acostumando com os fonemas e tal. Então, assim, não fica uma coisa tão um extraterrestre, sabe?
Então vai te ajudar muito mesmo. Então faz isso com podcast, mesmo que você não entenda nada, mas para ajudar realmente você a educar os seus ouvidos a essa nova língua, esses fonemas, esses sons. E a dica número 6, mas não por último, mas não menos importante, né? Essa dica, poxa, eu peguei ela da Karina Fragoso, que ela é incrível, assim, ela dá muitas dicas muito boas, ela é uma profissional excelente, assim, o canal dela é show, super indico. Uma coisa assim é que você tem que educar os músculos da sua boca para um novo idioma. No caso da gente que é brasileiro, a gente nasceu e a gente cresceu ouvindo o português e falando o português. Os músculos da nossa boca estão acostumados com o português. E aí, quando você vai falar outra língua, tem alguns fonemas que não fazem parte do nosso grupo de fonemas. Então tem, por exemplo, o TH, que tem no inglês, que o som é diferente, que é um som que a gente não tem no português. É só um exemplo dos trocentos que tem aqui no inglês. Mas a sua boca não está acostumada. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que falar, você tem que cantar, você tem que exercitar esses músculos. Então às vezes a gente fica com vergonha de falar sozinho e tal, mas essas coisas, assim, a sua vontade de aprender, a sua vontade de desenvolver essa nova língua tem que ser maior do que a sua vergonha. Porque enquanto a sua vergonha, o seu receio for maior, você não vai para lugar nenhum. Você vai pegar a letra das músicas e você vai ficar lá falando sozinho e exercitando os músculos. Ouve a música, vai tentando falar, tá? Executando, como é que fala? Movimentando os músculos da sua boca. Porque isso vai te ajudar muito a produzir os sons, esses fonemas. É igual a academia. Se você não vai aguentar de cara carregar um peso de 50 quilos. Mas se você começa com 5, depois com 10, depois com 15, depois com 20, 40, você vai chegar nos 50 quilos. Se você pode não chegar nos 50, mas você pode chegar nos 45, 46 quilos. Então o que eu quis dizer com isso é que você treinando os músculos da sua boca para esses fonemas, talvez você não fale como um nativo, que realmente a gente não vai falar como um nativo. A gente pode chegar bem perto, né? Mas não vai falar como um nativo. Mas você vai chegar muito perto e vai produzir os fonemas da forma correta. Então isso é o mais importante, que as pessoas entendam você, porque a pior coisa, e todo mundo vai te dizer isso, que é, você fala com uma pessoa em inglês, aí você falou a palavra correta, aí a pessoa fala, o quê? Não entendi, aí você fala de novo, aí você fala de novo, não sei o quê. Mas foi a mesma coisa que você falou. Só que às vezes a forma com que você produziu o som, para aquela pessoa não fez sentido naquele momento. Então, tudo isso é a produção do som. Então, isso é muito, muito, muito importante. Então, gente, essas foram as dicas que eu queria deixar pra vocês hoje, tá? Eu já queria ter gravado esse vídeo antes, mas eu gravei e aí não ficou legal. Enfim, ficou todo desfocado. E aí, porque eu ganhei minha câmera nova da Canon, de presente de Natal, e aí eu estou gravando esse vídeo com essa câmera. Então eu tava me mordendo um pouco pra poder aprender, mas agora saiu. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma outra sugestão de como vocês potencializam o aprendizado do inglês de vocês, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Se tiver sugestões de vídeo, pode colocar também, tá? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever se não for inscrito ainda no canal, tá bom? Então um beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!